Amém? Então pode sentar e abra a tua Bíblia na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6 em diante. O tema da mensagem é o mesmo da manhã, parte 2. Perverteram o Evangelho de Cristo. Isso é um brado de denúncia. Perverter o Evangelho de Cristo. Perverter o Evangelho de Cristo. Perverter o Evangelho de Cristo. Isso é um brado de denúncia que Paulo já fez há 2000 anos atrás. Quando ele diz, Gálatas capítulo 1, versículo 6, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Aí ele explica, né? Para as pessoas não pensarem que tem outro. O qual não é outro, porque só existe um. Senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Aí ele diz à igreja, mas ainda que nós, ele, Barnabé, Tito, Timóteo, que eram os homens escolhidos por Deus para proclamar o evangelho que Jesus revelou a Paulo, que é o único para a igreja, que está nas 14 epístolas paulinas. Então ele diz, olha, ainda que nós mesmos, ou até um anjo descendo do céu, pregue para vocês um evangelho que vá além desse que nós temos pregado, pode considerar anátema, pode considerar um mensageiro do diabo, mesmo que seja um anjo descendo, é um anjo daqueles que acompanhou Lúcifer, não é anjo do Deus Altíssimo. Se eu mesmo, Paulo, pregar a vocês outro evangelho além desse, pode me considerar um mensageiro do diabo. Eu sou um mentiroso, eu sou um impostor. E no versículo 9 ele repete, assim como já dissemos, e agora repito, se alguém, o que é que significa alguém? Alguém, qualquer pessoa, pode ter o título que for, pode ter quantas Bíblias tiver, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Isso é importante demais, viu, irmãos? Se você ouvir qualquer pregação, pessoa dizendo é o evangelho de Jesus, e não está de acordo com o que Paulo escreveu nas epístolas dele, ele disse é do diabo. Não tem nada a ver com o evangelho de Cristo. Então há 2000 anos atrás, Paulo já dava esse alerta. Ele já dizia, olha, há alguns que perturbam vocês e querem, pode parar o teclado, senão eu vou pregar o tempo inteiro com o teclado, e querem perverter o evangelho de Jesus, o evangelho de Cristo, querem perverter. Irmãos, hoje, passado 2000 anos, nós podemos ver com toda a clareza do mundo que de fato e de verdade isso aqui aconteceu. O evangelho de Cristo foi pervertido. E eu disse hoje de manhã, por que os mensageiros do diabo têm essa missão de perverter o evangelho de Cristo? Qual é a vantagem deles perverter o evangelho de Cristo? É que quando o evangelho de Cristo é pervertido, ele gera um falso evangelho. Quando o evangelho de Cristo é pervertido, a verdade é pervertida. O falso evangelho gera um falso cristianismo. O falso cristianismo gera falsas igrejas, gera falsos pastores, gera falsos cristãos. A coisa é toda feita, irmão Geraldo, do jeito que o diabo gosta. Que é o que nós temos assistido, irmãos. Os pseudos pastores que infestam principalmente a nossa nação, o nosso Brasil. É só você conferir isso. Qual é o sonho de um falso pastor? Ficar rico. Eles querem ficarem famosos, eles sonham com muitos títulos, com muitos aplausos, se misturam com todas as trevas que for possível se misturar. Por isso que nos dias de hoje, já de uns 20 anos para cá, virou moda
usar título de apóstolo. Você já percebeu? Até 20 anos atrás não havia isso. Pastor. Agora virou moda. É toda hora um apóstolo novo, apóstolo disso, apóstolo daquilo outro. Já tem até pai apóstolo. Verdade, o René Terra Nova diz que ele é pai apóstolo. Quando a Bíblia diz que apóstolo, só os 12 que Jesus comissionou. Os 11 primeiros, porque Judas não era apóstolo, nunca foi. Judas foi chamado para fazer parte daquele grupo, porque ele era filho do diabo, ele era semente da perdição, tinha uma missão para ele, e só quem era do diabo podia executar aquela missão, que era trair o Filho de Deus com um beijo, vender o Filho de Deus por 30 moedas de prata, e por isso Jesus o chamou. Um filho de Deus não poderia de maneira nenhuma realizar isso, por isso Judas estava no meio, e Jesus disse isso aos apóstolos. Então o 12º quem foi? Paulo. Quais eram as qualificações para ser um apóstolo? Ter sido testemunha do ministério de Jesus, ter sido testemunha da sua ressurreição e ter sido chamado diretamente pelo próprio Jesus Cristo. Por isso que quando contestavam Paulo não é apóstolo, Paulo com essas mensagens estranhas, dizendo que a lei findou, não sei o quê, predestinação, eleição, pré-existência com Deus, não pode ser de Deus. Paulo disse, eu sou apóstolo, sim senhor. Eu acompanhei o ministério de Jesus, eu fui testemunha da ressurreição, e ninguém melhor do que Paulo, porque ele teve frente a frente com o Cristo ressuscitado. Aquele Jesus que ele viu pregado na cruz, aquele Jesus que eles viu sepultarem no túmulo de José de Arimateia, depois aparece a Paulo no caminho de Damasco, e é esse Jesus que diz, Paulo, você é o meu escolhido, é a você que eu vou revelar o evangelho que você vai anunciar ao mundo. Diga graças a Deus. Então ele preenchia todas as qualificações de um apóstolo. Aqueles 12 apóstolos, eles foram escolhidos para lançar os fundamentos da igreja, a base da igreja. Fundamento só se lança uma vez. Você vai construir um prédio, você faz um alicerce só. Não existe vários alicerces. Então, todo esse pessoal aí que usa título de apóstolo são falsos. Paulo dizia, esses tais são falsos apóstolos. Então, esses falsos apóstolos, esses falsos pastores, eles escravizam o povo. Eles maltratam as ovelhas, ameaçam, determinam a roupa que a pessoa tem que usar, o cabelo que tem que usar, o lazer que a pessoa tem que fazer. Não pode ir à praia, não pode ver televisão, não pode ouvir uma música do Roberto Carlos, nem do Fagner, nem do Chitãozinho Chororó, não pode ir ao cinema. Eles determinam até o lazer que a pessoa tem que ter. Isso é um absurdo. Isto é a escravidão do diabo. Quem se submete a isso é escravo. Escravo. O problema, meus irmãos, é que o povo brasileiro ainda carrega dentro dele aquele espírito de escravidão. Você sabe que nós fomos colonizados por portugueses durante muito tempo. Nós vivemos debaixo de um regime de escravidão e ainda vivemos até hoje. Por isso que o brasileiro ainda carrega dentro dele aquele espírito da senzala, aquele espírito do servilismo, e por isso é muito fácil implantar o falso cristianismo aqui no Brasil. É muito fácil implantar esse esquema que eles implantaram, porque o verdadeiro cristianismo, ele começa, irmãos, levando o homem ao arrependimento. O verdadeiro cristianismo começa levando a pessoa a ser uma nova criatura, a ser uma pessoa justa, a viver uma vida reta, uma vida santa, se tornar uma pessoa perdoadora, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesma. Esse é o verdadeiro cristianismo. Então, se nós não seguirmos por esse caminho, nós não somos ministros de Cristo. Nós somos ministros de Satanás. Se nós não seguirmos por esse caminho do verdadeiro cristianismo, nós nunca seremos instrumentos de Deus para alcançar as ovelhas perdidas da casa de Israel.
nós vamos afastar mais ainda as ovelhas de Cristo. Então temos que seguir esse caminho do verdadeiro evangelho. Primeira epístola de Pedro. Primeira de Pedro, capítulo 4. Encontraram? Então vou ler. Pedro diz à igreja o seguinte: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade do gentio, a vontade dos pagãos, a vontade dos filhos do diabo, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, invejas, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Então ele disse, olha, já basta os anos que vocês viveram fazendo a vontade do diabo, fazendo tudo que é do diabo. Agora aproveite os anos que ainda restam a vocês na carne para viver segundo a vontade de Deus, para viver segundo a vontade daquele que é soberano, daquele que é o Todo-Poderoso. O exemplo clássico disso aqui foi Zaqueu. Eu dei um exemplo hoje de manhã. Zaqueu, cobrador de impostos, ladrão, desonesto. O cara era rico, mas ficou rico, igual os políticos nossos. O cara entra na política e fica milionário do dia para a noite. Porque rouba, mete a mão no dinheiro público. O dinheiro que era para ser usado em benefício da sociedade, eles usam em benefício deles mesmos, da família dele, dos filhos dele. Então Zaqueu era um judeu que trabalhava a serviço de Roma. Roma era a nação que oprimia Israel. Era o inimigo opressor. Você já imaginou trabalhar para um inimigo? Imagine um país invadir o Brasil, dominar o Brasil, oprimir o Brasil, e aparecer alguns brasileiros, não, mas eu vou trabalhar para eles. Então, quando o sujeito era cobrador de impostos de Roma, ele era detestado, a população o odiava, porque os cobradores de impostos, eles tinham ordem de Roma, para o que eles conseguissem cobrar a mais, era deles. Então, se o imposto era 10%, eles diziam, não, mas aqui é 20%. Por isso se tornavam ricos, extorquiam as pessoas, e um dia esse homem sente um desejo grande de ver quem é Jesus, porque a fama de Jesus se espalhava por todas as cidades, por todas as aldeias, por todos os recantos, se falava de Jesus, chega aos ouvidos de Zaqueu, e ele diz, eu quero ver quem é esse Jesus. Mas por que ele desejou ver quem era Jesus? Ele sabia que corria risco, aonde ia um cobrador de imposto, ele ia cercado de segurança, porque se ele andasse no meio do povo sozinho, o povo matava. E como é que de repente esse homem corre todos os riscos com esse desejo incontido de ver Jesus? Qual é a explicação? A explicação é a que Paulo dá. Porque Deus, vamos repetir? Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer quanto o realizar. Por que você hoje está aqui? Por que você hoje creu na graça de Deus? Por que você abraçou essa verdade? Por que hoje você faz parte da Cristo é Vida? Não foi uma decisão tua. Foi porque Deus efetuou em você o querer e o realizar. Então Deus fez isso com Zaqueu. Zaqueu sobe na árvore, num sicômoro, uma árvore semelhante à nossa mangueira, uma árvore grande, frondosa, e Jesus para diante dele e diz, Zaqueu! O cara toma um susto, desce depressa, porque me convém me hospedar hoje na tua casa. Vai para a casa de Zaqueu, se hospeda lá,
deve ter falado coisas maravilhosas para Zaqueu, deve ter falado da verdade de Deus, deve ter dito: você é uma ovelha, você é um predestinado, o teu nome está escrito no livro da vida, mas a partir de hoje você se torna uma nova criatura, o Espírito de Deus já está agindo em você, tudo vai mudar em você. E Zaqueu diz: Senhor, já entendi o recado, já estou sentindo uma vontade enorme de pegar a metade da minha riqueza e distribuir com os pobres. Aleluia. E se alguma coisa eu defraudei de alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. Por isso que eu disse hoje de manhã, e estou repetindo agora à noite, que o verdadeiro cristianismo é aquele cristianismo que faz o Zaqueu descer da árvore. É aquele cristianismo que faz o Zaqueu se arrepender da sua vida errada, dividir o que tem, deixar de ser avarento, deixar de querer ter o mundo todo só para ele, porque tem gente que é igual ao Zaqueu. O cara não se conforma em ter uma casa só, ele quer ter 10. Basta um automóvel para ele, mas ele quer 5. Ele quer 5. Uma casa com 2 quartos é suficiente. Não, mas eu quero uma grande. Para que você quer? Não é só você, sua mulher e um filho? Não é suficiente 2 quartos? Não, mas eu quero mais 3. Não, eu quero fazer isso, não, eu quero fazer aquilo. Sabe? Aquela ganância, quanto mais tem, mais quer. Assim era Zaqueu. Então o verdadeiro cristianismo faz você deixar de ser avarento, faz Zaqueu reconhecer que ele era um corrupto, faz Zaqueu dar as costas para o pecado. Esse é o verdadeiro cristianismo. Diga graças a Deus. Outro exemplo é Paulo. Irmãos, o verdadeiro cristianismo faz um fanático religioso, como era Saulo de Tarso, ouvir a voz de Deus, reconhecer o seu fanatismo, romper com a sua religião e abraçar a verdade de Deus. Só o verdadeiro cristianismo é capaz de fazer isso. Nenhum outro é capaz de fazer isso. Deixa eu mostrar aqui, em Atos dos Apóstolos, Atos, capítulo 9, versículo 1 em diante. Ok? Este homem, Saulo de Tarso, foi o maior perseguidor que a igreja teve. Esse homem matou muitos cristãos, arrebentou com a vida de muita gente. Esse homem consentiu na morte de Estevão. Na hora que for apedrejar Estevão, ele estava presente, ele tinha autoridade para ordenar que matasse, e olham para ele, e aí? E ele mata, apedreja até morrer. As roupas de Estevão, o primeiro mártir da igreja, foram deixadas aos pés de Saulo de Tarso. Mas era uma ovelha. Quantos de nós aqui fizemos coisas bárbaras no passado? E não fazemos mais. Por quê? Porque sempre fomos ovelhas. Nós estávamos mortos em delitos e pecados. O Gerry me ajudou agora ali na ceia. Cadê ele? Irmão Gerry. 23 anos, 24 anos, mergulhado em drogas. Tudo quanto é droga que você imaginar, esse homem consumiu. Família destruída, casamento acabado. A família foi embora. E esse homem, de repente, um dia encontra com o irmão Agostinho, um policial militar, ele viciado, era para querer distância, e Deus faz ele se aproximar, faz ele não sentir medo, ele abre o coração, ele conversa com Agostinho, conta do seu drama, conta da sua escravidão das drogas, e Agostinho diz: mas se você for uma ovelha, tua vida vai mudar. Fala do evangelho da graça de Deus. E ele vai embora. E quando ele achava que estava tudo perdido, ninguém mais acreditava que houvesse possibilidade de mudanças, ele sente um desejo de vir a essa igreja, ouviu o programa de rádio, disse: eu quero ir lá. Eu quero ir lá. Quem é que fez isso? Porque Deus é quem efetua em vós
o querer e o realizar. Não precisou uma pessoa estar de lado. Bora, catuca com ferro, anda desgraçado, vai para a igreja. Não é assim que a coisa funciona. É Deus fazendo. Quem sabe alguém tenha vindo aqui essa noite, trazido por Deus, para que Deus opere essa mudança. Para que Deus transforme a vida por inteiro. Está ali o irmão Ripardo, separado da família, da esposa que está ao lado dele agora. Quando que você imaginaria que estaria em Fortaleza, minha querida irmã, ao lado do teu marido, numa igreja, e teu marido transformado? Quando que você imaginaria isso? Nunca. Já estavam 2 anos separados? 1 ano e 8 meses. Abandonou mulher, abandonou filhos, arranjou amante, se envolveu com drogas. Não foi, Ripardo? Com droga, bebida. Está todo mundo querendo saber quem é Ripardo. Fica de pé aí, que ele é muito magrinho, pequenininho, é difícil de ver. É igual a mim. É aquele jovem ali, ó. Obrigado, irmão. Você sabe o que aconteceu um dia com ele? Foi o Jerry, é? Foi o Jerry. O Jerry, olha como Deus trabalha, rapaz. O Jerry, eles eram amigos, se conheciam. São, né? Eram amigos de farra, né? Da bandalheira, solto na bagaceira, como diz o outro, na buraqueira. Aí ele liga para o Jerry, e Jerry diz: rapaz, eu preciso que você veja o que Deus fez na minha vida. Que história é essa que Deus fez na minha vida? Não, você precisa ver, você precisa vir aqui, eu quero conversar com você, tem uma coisa importante a falar com você. E ele sente a vontade de ir ao encontro do Jerry. Vai, Jerry fala dessa verdade para ele. E um dia, Ripardo adentra aquelas portas ali. E depois de família destruída, 1 ano e 8 meses fora de casa, não queria saber da mulher, não queria saber de filhos, perdido na vida, destruído na vida. E ele falou comigo, aquele pastor: Deus vai reconstruir a minha vida. Deus vai reconstruir a minha família. Ele disse: minha mulher não vai acreditar. Eu vou chegar lá, ela não vai acreditar de jeito nenhum. Eu digo: não precisa. Deixa que Deus vai mostrar para ela. Deixa que Deus vai convencê-la que você agora é uma nova criatura, você agora é um novo homem. Deus vai reconstruir o teu lar. Vai para lá, para Juazeiro, vai ao encontro da tua esposa, vai ao encontro da tua família. E ele foi. No princípio, e com razão, ela disse: ih, que aí tem coisa. Lá veio o cara armar outra para cima de mim. Já estava cansada, né, irmã? Tem um ditado que diz: como é que é? Gato escaldado tem medo de água fria. Cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. Aí você diz: ih, uma cobra. E ele ligava para mim, e ele falava comigo: pastor, ela não acredita, ela não acredita, ela não acredita. Não se preocupe, isso aí é problema de Deus. Não queira provar nada. Viva a tua vida conforme Deus te transformou. E deixa o resto por conta de Deus. Olha lá que beleza o casal junto hoje na igreja. Fica de pé aí. Como é o nome da tua esposa? Hoje eu perguntei e esqueci. Lisene. Irmã Lisene, olha para lá, igreja. Abraça a tua mulher assim. Abraça esse gordinho aí, minha irmã. Dá um abraço nesse rechochundinho aí. Abraça mesmo, não tem que estar com vergonha. Abraça. Diga: você é a mulher da minha vida. Diga que você é o homem da minha vida. Amém. Olha que beleza. Eu amo muito essa mulher. Oh, glória a Deus.
Sabe quem, pode sentar, sabe quem está ali ao lado? A irmã dele. O cunhado dele. Que já foi ele que trouxe. Você está vendo? É isso que o verdadeiro cristianismo faz. Aqui ninguém fala, não porque fulano agora ganhou 2 carros, o outro agora está rico, o outro está milionário, o outro tem casa na praia, o outro comprou uma fazenda, o outro fez isso, o outro... Não, aqui não se fala disso. O que o verdadeiro cristianismo faz, não é fazer a pessoa ficar avarenta, mesquinha, egoísta, correndo atrás de riqueza, atrás de cura, atrás de sucesso a qualquer preço. Não. A primeira coisa que o verdadeiro cristianismo faz é vida transformada, família reconstruída, vidas restauradas. É esse o papel do verdadeiro cristianismo. Diga glória a Deus. Amém? Então vamos lá. Versículo 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, autorização, né? A fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, ele chamava o cristianismo de o caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Eu gosto dessas coisas, sabe? Quando Deus faz subitamente. Ninguém está esperando. Aí Deus vai lá e pimba, faz. É subitamente. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Olha como Deus opera, uma mudança total. Até então, um homem raivoso, um homem fanático pela religião dos fariseus, um perseguidor da igreja, um homem que dizia: eu faço o que eu quero, eu tenho livre-arbítrio. Aí o Senhor diz: deixa estar que você vai ver o que é que você tem. Você tem uma vida morta em delitos e pecados, mas eu sou o Senhor da vida, eu vou te dar vida agora. Entra na cidade, aonde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então, se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Depois você lê a sequência. Jesus chama um discípulo chamado Ananias. Ananias, vem cá. Olha, você vai lá em Damasco, você vai na casa de Judas, tem um homem lá chamado Saulo, ele está orando. Eu já fiz ele ter uma visão de que entrar um homem chamado Ananias, impor as mãos sobre ele vai recobrar a visão. E Ananias diz: Senhor, Saulo de Tarso? Mas o Senhor não sabe quantos males esse homem tem feito ao teu povo? Quantos do teu povo ele encerrou em prisões? Quantos males ele fez à tua igreja? Como se Jesus não fosse o Deus Todo-Poderoso, o Deus onisciente, o Deus onipotente, o Deus onipresente. Aí Jesus diz: Ananias, deixa de besteira, você não sabe nada de Deus ainda. Você está conhecendo Deus muito pouco, rapaz. Vai, faz o que eu estou mandando, porque esse é para mim um instrumento escolhido para levar a minha palavra perante os gentios e reis da terra. Aleluia, glória a Deus. Ananias vai: pois não, senhor, puxa vida, eu falei besteira. Aí foi lá, pôs as mãos, orou. Saulo recobra a visão. E sabe o que acontece? Versículo 20. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos. Olha, irmãos, as pessoas têm que ver essa mudança que Deus opera na tua vida e ficarem atônitas.
Como é possível? Que transformação? Ficaram atônitos e diziam, pera lá, não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? Exterminava, não é esse que matava os que criam no nome de Jesus lá em Jerusalém? E ele não veio para aqui precisamente com o fim, com a finalidade, com o intuito de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Tem que ser assim. Não é esse o que vivia na macumba e não vive mais? Não é esse o que era devoto dos santos católicos, que tinha a casa cheia de imagem, que é uma afronta a Deus, uma abominação a Deus, e agora não tem mais? Não é esse que era um péssimo marido e agora não é mais? Não é esse que era drogado há 23 anos, que ninguém dava um tostão furado por ele, ninguém acreditava mais nele e agora não é mais? É isso que o cristianismo verdadeiro faz. Vou repetir, o verdadeiro cristianismo não faz você ficar avarento, não faz você ficar obcecado por bens materiais, por dinheiro, não faz você se tornar um egoísta, não faz você ficar como essas multidões aí fora que só correm em busca de bens materiais. O verdadeiro cristianismo faz você correr em busca dos tesouros espirituais. Amém? Tem um relato na Bíblia que é muito triste. E eu quero mostrar para vocês hoje, em João, livro de João, capítulo 6. Livro de João, capítulo 6. Oi? Aproveita e troca a bateria do meu microfone. Obrigado, Rodrigo. Ok? Então vamos lá, versículo 22. O versículo 22 começa assim. No dia seguinte, é importante entender isso. No dia seguinte, a que dia? Ao dia que Jesus fez aquele extraordinário milagre de multiplicar 5 pães e 2 peixes e alimentar uma grande multidão. Então, no dia seguinte, depois você lê aqui no relato anterior, vem falando desse milagre. No dia seguinte, a multidão, que multidão? Que comeu pão e peixe até se fartar, que ficou maravilhada. A multidão que ficara do outro lado do mar, notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Deixa eu explicar uma coisa aqui interessante. No dia anterior, Jesus faz um milagre, multiplica 5 pães e 2 peixes, todo mundo come até se fartar, sobra 12 cestos de pães e peixe, comida à vontade. No outro dia a multidão, cadê ele? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê o homem do pão e do peixe? Cadê o homem que encheu a nossa barriga ontem? Cadê ele? Olha, foi para Cafarnaum. Atravessou o mar da Galileia. Foi para o outro lado, foi. Pegaram os barcos. Remaram, meu irmão. Agora imagine uma multidão dessa atravessando de Tiberíades para Cafarnaum, de barquinhos pequenos. Porque naquela época não tinha barca a motor, era no braço mesmo, era no remo. Aí foram e chegaram lá. E tendo encontrado, versículo 25, no outro lado do mar,
lhe perguntaram: mestre, quando chegastes aqui? Mestre, quando é que o senhor chegou aqui? Eu, se fosse Jesus, dizia: semana passada. Eu não estava ontem com vocês? Ora, cheguei nessas últimas horas. Quando chegastes aqui? Agora, o normal não seria Jesus responder para eles: olha, há 6 horas atrás, há 5 horas atrás. Olha o que Jesus fala para essa gente. Olhou para a multidão: vocês querem saber quando é que eu cheguei? Em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. Presta atenção agora aqui para o pastor. O falso cristianismo é formado exatamente por essas multidões aqui, ávidas por pão, por peixe, por carro, por casa, por dinheiro, por poder, por fama, por sucesso. É por isso que todo brasileiro agora quer ser evangélico. Virou moda. É como se fosse uma grife. Eu sou evangélico. Aí eles vão em busca dos templos, não por causa daquilo que Deus é, mas por causa daquilo que eles imaginam que Deus vai poder conceder para eles. Não querem ouvir Deus, não querem aprender da palavra, eles querem tão somente que o Senhor Jesus Cristo satisfaça os seus desejos, por mais egoístas que sejam, ponto final. Só querem isso. Não quer ouvir palavra de Deus, não quer aprender de Deus, não quer conhecer Deus. Eles querem não, que o Senhor satisfaça os meus desejos. Ponto final. É por isso que você vê aí os falsos pastores ocupando rádio, ocupando televisão, convidando: venham, venham, tem cura para todo mundo, venha, você que está desempregado, Deus vai te dar um bom emprego, você que quer um automóvel do 0 quilômetro, Deus vai te dar o automóvel 0 quilômetro, Deus vai te dar casa própria, Deus vai te dar joia, Deus vai te dar iate, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. Não é isso que a gente tem visto aí todos os dias, todas as horas? Ou não é? Aí eu pergunto, as pessoas que vão para esses lugares, elas vão em busca de quê? Dessas coisas. Dessas coisas. Não querem nada mais do que isso. Estão aí para quem quiser ver as multidões superlotando os templos, um oba-oba do diabo. Mas de que adianta? Templos cheios de pessoas vazias de Deus. De que adianta? Não adianta nada. Você vê na televisão os falsos pastores arrotando arrogância. Porque eu sou fiel a Deus, esse terno que eu estou usando não é o meu não, viu? Você que vai assistir o DVD depois. Eu estou dizendo o que eles fazem. Esse meu, coitadinho, foi comprado no Terno e Companhia. É Terno e Companhia? Companhia do Terno. Baratinho, baratinho, não dá nem 200 conto, né? Mas o cara fica na televisão: olha, só o meu terno custou 10 mil reais. Deus me deu uma Mercedes 500, que custa $500 mil. Aí vê essa turma aí desfilando com político, desfilando para cima e para baixo, com donos de emissora de televisão. Irmãos, isso não é cristianismo. Isso não é a igreja de Jesus. Isso é sinagoga de Satanás. É o que está escrito na Bíblia. Não tem absolutamente nada a ver com Deus. Segura um pouco aí. Vem comigo em Mateus, capítulo 14. Mateus capítulo 14, versículo 3 e 4. Eu falei de manhã sobre isso, en passant, mas agora eu quero mostrar na Bíblia.
Ok? Encontraram? Mateus capítulo 14, versículo 3 e 4. Porque Herodes, havendo prendido e amarrado a João, o metera no cárcere, por causa de Heródias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia, não te é lícito possuí-la. O rei Herodes, ai que canalha, estava tendo um caso com a esposa do próprio irmão. Aí João diz, olha rapaz, o que você está fazendo é errado, isso é do diabo, você não pode possuir a mulher do teu irmão, seu safado. Isso amarra, joga no cárcere, joga na prisão. Depois você leu a sequência, teve uma festa, Herodes se vira para a filha de Herodias, que era amante dele, mulher do irmão dele, e diz, olha, peço o que você quiser que eu te dou. Ela devia estar cheio dos pau, né? Cheio da uca. Já estava querendo pegar também a sobrinha. Até a metade do meu reino eu te dou. Aí ela foi consultar a mãe. A mãe malandra disse, não. Pede a cabeça de João Batista. Aí ela disse, assim eu me vejo livre desse cara. Esse cara está importunando. Esse cara está atrapalhando o meu romance. Esse cara está atrapalhando a minha safadeza. E Herodes manda matar João Batista. Cortam a cabeça e trazem uma bandeja para ela. Depois você lê aqui. Irmãos, o verdadeiro cristianismo faz isso aqui, ó. Faz um João Batista enfrentar um Herodes poderoso e dizer, isso que você está fazendo é do diabo, isso é errado. O verdadeiro cristianismo faz o verdadeiro pastor dizer, olha, isso que a televisão mostra é do diabo, essas novelas é um verdadeiro vômito. É um vômito que todos os dias a televisão despeja dentro das famílias. Não pode uma pessoa de Deus ficar assistindo novela. O verdadeiro pastor tem que abrir a boca sem medo e dizer, isto que o governo está fazendo é errado, isso que os políticos estão fazendo é roubo, é corrupção, é ladruagem. É isso que o verdadeiro cristianismo faz. Faz o verdadeiro pastor, o verdadeiro cristão, dizer para um Edir Macedo da vida, para um R.R. Soares, um Valdemiro Santiago, um Silas Malafaia, olha, isso que vocês pregam é um evangelho pervertido, vocês estão fazendo comércio com o povo de Deus, vocês são ministros de Satanás, vocês estão roubando o povo. Precisamos ter coragem de dizer isso na cara dessa gente, irmãos. Precisamos ter coragem de dizer isso na cara de quem segue esses homens, porque seguem, porque estão embriagados pelo vinho da grande meretriz. É isso que o verdadeiro cristianismo faz. Precisamos nos levantar contra tudo isso, porque nós somos cristãos, nós somos de Deus. Ah, pastor Carlos Magno, mas eles também são pastores, eles também são nossos irmãos em Cristo. Pastor um escambau, meu irmão. Irmão em Cristo uma pílula. Irmão do diabo, meu não. Irmão em Cristo coisa nenhuma. Porque tem gente que é muito inocente. Não, mas eles também são pastores. Só se for pastor alemão. Porque pastor de ovelhas, ovelhas espirituais, não são. Agora o verdadeiro cristianismo faz você ter coragem de dizer isso. A coragem que João Batista teve de chegar diante de um Herodes poderoso e dizer na cara, você não tem o direito de fazer isso, você é um canalha. Amém? Volte lá em João capítulo 6. Agora, ao invés de dar àquela multidão pão e peixe, Jesus vai dar ensinamentos. Vamos ver o que é que vai acontecer? João capítulo 6, versículo 32. Jesus disse para aquela multidão,
Em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Aí Jesus disse, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Versículo 41. Murmuraram, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. Já começou a murmuração. Que história é essa desse cara? Ele está dizendo que ele é o pão que desceu dos céus. Que absurdo! Não mora aqui entre nós os seus pais? Nós não conhecemos Maria, sua mãe, não conhecemos José, não conhecemos seus irmãos. Como é que ele vem com esse papo furado? Eu sou o pão que desceu dos céus. Você vê que quando os ensinamentos começam a chegar, quem não é ovelha de Jesus começa a estribuchar. Mas apesar das murmurações, Jesus continuou. Versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Já deu uma cacetada nos judeus, porque os judeus criam no livre-arbítrio. E Jesus, com esse ensinamento aqui, já disse, acabou. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Depende de Deus trazer. Por que depende de Deus trazer? Porque o homem está morto em delitos e pecados. E eu ressuscitarei no último dia. Versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Versículo 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Agora os judeus piraram de vez. Esse homem é um canibal. Ele está pensando que nós somos canibais, que vamos comer a carne, o sangue dele. Como é que pode? Como é que ele pode dar a sua carne? Versículo 53. Jesus respondeu, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vidas em vós mesmos. Ou seja, vocês não são salvos, vocês não têm vida eterna. Então murmuraram de Jesus, porque Jesus disse que o homem não tem livre-arbítrio. Murmuraram porque Jesus disse que eles tinham que comer do seu sangue e da sua carne. Se não comesse do sangue e da sua carne, não tinham vida em si mesmo, não tinham sido regenerados, não tinham nascido de novo. Isso aqui é uma figura de linguagem. Figura de linguagem. Em João capítulo 10, versículo 9, Jesus disse, eu sou a porta. Ninguém em sã consciência vai imaginar que Jesus é uma porta de madeira daquela ali. Não é? Noutra ocasião ele disse, eu sou a videira verdadeira. Alguém vai imaginar que Jesus é uma árvore? Claro que não, são figuras de linguagem. Jesus estava se referindo aqui, irmãos, ao alimento espiritual. O nosso corpo se alimenta de quê? Como hoje, baião de dois, carne, frutas, legumes, leite, café. E o nosso espírito se alimenta de quê? O meu espírito, o teu espírito se alimenta de quê? Da palavra. A Igreja Católica diz que comer o corpo e beber o sangue é a transubstanciação. Eita, bando de pá de picareta, meu irmão. E eu fiz parte dessa desgraça durante tantos anos. Coroinha. Se eu fosse contar para vocês o que eu vi, graças a Deus que Deus foi misericordioso. Porque no meu tempo já tinha essa pedofilia dentro do catolicismo. Já tinha.
Se eu não fosse um garoto esperto, eu tinha dançado, meu irmão. Não, estou falando verdade. Eu estou falando a verdade. Um padre que era professor de matemática, num dos melhores colégios de Natal, ainda é o melhor colégio, salesiano. Eu estava com uma dificuldade em equação de 2º grau. Aí ele disse, vem ao sábado à tarde, que eu vou te dar uma aula particular. E eu fui. E eu dentro da sala, só eu e ele, no colégio deserto. E ele ensinou. Aí disse, agora eu vou passar umas aqui para você resolver. E eu estou lá, inocente, coitado, sentado na carteira. Eu estou vendo o cara aqui se encostando em mim, né? Mas eu não estava maldando nada. Mas eu vi alguma coisa aqui estranha. Rapaz! Eu digo, será que é um cacetete de um policial? Era nada, é o que você está pensando mesmo. Vagabundo. E eu digo, epa! Vou chamar meu pai. Não, eu estou brincando uma ova. Eu nunca falei para o meu pai nem para minha mãe. Porque se eu falo para o meu pai matava esse cara. Eu conhecia meu pai. Meu pai era um homem violento. Meu pai, por muito menos, pegava o revólver e encostava na cabeça dos outros. Imagina chegar em casa dizendo que o padre quis me tarar. Ou então capava o cara. Que era melhor do que matar. Né? Então eles dizem que isso aqui é a transubstanciação. Que na hora que o católico vai participar da hóstia, da comunhão, a hóstia se transforma no corpo de Jesus. No corpo mesmo. Por isso que o coroinha, eu fiz isso muitos anos, vestido com aquela batinazinha, né? Igual um padrezinho, aí a fila para a comunhão, aí pega uma bandejinha, acho chamado patena. É isso? Patena. Aí bota aqui. Aí a pessoa chega, bota a linguinha para fora. Aí ele... Sabe para que bota aquela patena? É para que se a hóstia escorregar, Jesus não cair no chão e quebrar o pescoço. Que transubstanciação que nada. E se fosse se referindo à ceia, coitado dos católicos, né? Que o católico só tem direito àquela hóstia. O vinho só o padre. Já percebeu isso? E começa na sacristia. Eu ficava lá preparando, botando as hóstias no cálice, botando o vinho em 2 negocinhos assim para botar. E o padre dizia, bota logo um cálice aí para mim. Aí, quando ele entrava, já entrava quase chamando Jesus de Genésio. Você sabe que eu não vou mentir. Eu estou falando a verdade. Eu era de menor, ele dizia, vinho você não pode. Agora a hóstia, coma à vontade. Eram umas caixas desse tamanho, ó. Milhões de hóstia. E aquele é gostosinho, né? Aí eu danava o pau a comer hóstia. Ele bebia vinho, eu comia hóstia. Ele bebia vinho, eu comia hóstia. Era o meu consolo, meu irmão. Não podia beber. As igrejas evangélicas, irmão geral, diz que comer a carne e beber o sangue é participar da ceia, como nós participamos ainda há pouco. Eu inverti a liturgia do culto hoje, né? Fiz tudo o contrário. Por quê? Porque Deus mandou eu fazer o contrário, ó. Aí disse que é isso aqui. Não é verdade. A ceia, como nós dissemos ali, é apenas um memorial. O simples fato de uma pessoa participar da ceia não prova que ela tem vida em si mesma. Não prova que ela é uma pessoa salva. Ou prova? Hã? Não. Então, quando Jesus disse, aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, tem vida em si mesmo. Jesus estava se referindo à obediência à sua palavra, a uma vida de permanente comunhão com Deus. É isso que prova se a pessoa tem vida em si mesmo.
A pessoa que foi salva, a pessoa que nasceu de novo, ela é uma pessoa obediente à palavra. Isso é que significa comer a minha carne, beber o meu sangue. Para você não ficar com dúvida, abra no livro do profeta Ezequiel, lá no Velho Testamento, Ezequiel capítulo 3. Ezequiel capítulo 3. Gente, está mais calor do que de manhã, não tá? Acenderam o maçarico, né? Eita, como está quente. Encontraram? Então vamos lá. Ezequiel 3, capítulo 3, versículo 1 em diante. Ainda me disse, Deus falando com o profeta: Filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. O rolo eram os papiros que traziam a lei escrita. Os rolos, os papiros. Come esse papiro, come esse rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo. E me disse: Filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu o comi e na boca me era doce como mel. Olha para cá. O Senhor Deus disse ao profeta Ezequiel: antes de você iniciar a tua missão de proclamar a minha palavra, você tem que guardá-la dentro do teu coração, você tem que obedecê-la, você tem que se alimentar dela. Come esta palavra, se alimenta dessa palavra. É isso que significa comer a minha carne e beber o meu sangue. É isso que significa. Antes de você pregar, antes de você evangelizar, primeiro se alimente da palavra, obedeça, viva a palavra. Por isso que eu exorto tanto vocês, não faltem cultos, compra as mensagens gravadas em CDs, em DVDs, compra livro, olha, vai comer na palavra, come esses DVDs todos que tem aí, você não vai chegar a comer DVD, isso é uma figura de linguagem, significa se alimente da palavra, coma a palavra, inunda o teu espírito da palavra. Vamos voltar lá em João, capítulo 6, para a gente terminar. Verso. Oi? Rapaz, não inventa ideia não, Eric. O pastor Edson, a gente dá uma boa campanha nessas seitas. Comer a palavra. E o pior é que se fizer isso, e partir a Bíblia em pedacinho, a turma vai comer. Hã? Tem gente que cheira a Bíblia como se estivesse cheirando cocaína, né? É em São Paulo que tem as pílulas do padre... me fugiu o nome do padre, rapaz. Como é que é? Frei Galvão. Galvão, né? Tem umas pílulas, uns pedacinhos de papel, uns versículos escritos aí, consagra, a pessoa vai lá e come. Comia a palavra. Alguém quer comer a palavra? Alguém quer? Vamos lá, quem quer? Se fizerem isso, os caras fazem, rapaz. Vai pegar uma Bíblia, vai picar em pedacinho, mas você vai ser muito abençoado. Você vai comer a palavra e vai dar, os bobão vão comer. Difícil, vai... Bom, deixa pra lá. Eu falei João capítulo 6, versículo 54 em diante. Jesus continuou:
quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Está falando de obediência. Obediência à palavra. Versículo 55. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Está falando de obediência. Quem obedece a palavra tem a vida eterna. Jesus está falando de crer na verdade. E a multidão lá, e o pão? E o peixe, como é que é? Vai sair um pargo aí ou não vai, hein, Ricardo? Parguinho esperto, né? Se desse para mandar pelo WhatsApp, né? Eu tinha comido também, viu? Manda só a foto para mim, meu irmão. Eu cheio de fome, o cara me instiga. E tá lá a multidão, cadê o pão, cadê o peixe? A gente tá com fome. Eu quero é casa própria. Eu quero é que Deus abençoe para eu comprar uma Mercedes. Para eu deixar de ser empregado e ser patrão. Para eu comprar uma mansão na aldeota. Eu quero é que Deus abençoe para eu comprar um apartamento na beira-mar. Eu quero uma fazenda. Não é isso que as multidões querem? E esse cara está falando aí, negócio de comer a carne dele, beber o sangue dele. Que conversa furada é essa? Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Leia o versículo 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Agora, o versículo 66, 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Muitos dos discípulos disseram: como é que é a história? Negócio de comer carne, comer sangue. Negócio de ensinamento. Negócio de que eu sou o pão vivo que desceu do céu. Negócio de dizer que o homem não tem livre-arbítrio, que é predestinação. Vou embora, quero saber disso não. Muitos. Não foram poucos. Muitos o abandonaram. Eu já falei aqui, vou repetir. Se eu passasse uma semana no rádio, fazendo o que esses picaretas fazem, anunciando cura divina, cura no atacado, venha. Você que está com AIDS, você vai ser curado. Você que está com câncer, olha, você que está paralítico vai andar. Olha, você que quer uma casa própria, venha que eu vou orar. Eu vou ungir você com o óleo da prosperidade, o óleo da riqueza. Venha que Deus vai abrir uma porta, vai fazer você deixar de ser empregado, vai fazer de você um patrão. Dá para você ter ideia de quantas pessoas estariam aqui hoje? Até os cachorros da rua vira-lata vinham. Tem ração também? Tem. Uau, uau, uau. Jesus anunciou a verdade, transmitiu ensinamentos profundos. Muitos dos seus discípulos o abandonaram. Ah, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Mas a palavra de Deus é assim, ela é dura. Para a maioria das pessoas é um duro discurso. Porque o evangelho verdadeiro, ele põe o dedo na ferida do pecado, meu irmão, sem dó e sem piedade. O verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra, chama aborto de crime, homossexualismo, viadagem de abominação, chama espiritismo de feitiçaria, chama adoração de ídolo, de imagem de santo, de idolatria perversa. Chama falso pastor que perverte o evangelho de ministro de Satanás. É isso que a palavra chama. O verdadeiro evangelho diz que um filho de Deus, Carlos Augusto, não pode ter nenhum relacionamento com alguém que, dizendo-se irmão em Cristo, for uma pessoa imoral, depravada,
fofoqueira, avarenta, idólatra, cachaceira, ladrona. Tem ladrona? Tem? Ou ladra? Ladra. Não é isso que está escrito ou não é? Não pode. Paulo disse isso aos Coríntios. Se alguém se dizendo irmão, se dizendo cristão, foi idólatra. Porque o Brasil é o país do falso cristianismo. A pessoa está lá adorando imagem e diz que é cristã. Onde que cristão adora imagem, Deus abomina. É abominação aos olhos do Senhor. Vê lá. Como é que pode, o profeta diz, vocês pegam uma árvore no campo, a metade vocês fazem um fogo, assam uma carne gostosa, fazem um churrasco de picanha, com a outra metade vocês esculpem um ídolo e adoram. Vocês estão doidos? Não é o que está escrito na Bíblia ou não está escrito? Por isso o cristianismo do Brasil é falso. Duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Para essa gente, só resta isso mesmo. Ou se converte e prova que é de Deus, ou então vai para o inferno dizendo, dura esse discurso, quem o pode ouvir? Então, a palavra pregada no verdadeiro cristianismo é dura, incomoda, desmascara a mentira, a hipocrisia, a falsa espiritualidade, desmascara o amor fingido. Vê se é qualquer um que pode permanecer numa igreja como esta. Se o cara não for de Deus, ou a cara, fica conosco um tempo, 2 tempos, mas não todo tempo. Tem uma hora que ele, perna para quem te quero. Porque não aguenta. Cada pregação incomoda. É como se você está com uma ferida e alguém chutar a tua ferida. Dói. Ou você trata a ferida e fica tudo bem, ou então você diz, deixa eu sair daqui que eu não estou aguentando. Eu não estou suportando. Vai embora. Agora, infelizmente, a maioria se acovarda diante do falso cristianismo, diante do evangelho pervertido que está sendo anunciado lá fora. E quando a pessoa se acovarda, ela acaba se tornando cúmplice das obras infrutíferas das trevas. Quem é de Deus não pode se acovardar. Quem é de Deus tem que dizer na lata. Isso é do diabo. Olha, onde você está congregando não é a igreja de Jesus, é a sinagoga de Satanás. Olha, essa palavra que estão te dando lá, mandando você fazer corrente, dizendo que o diabo volta com mais 7, dizendo que salvação se perde, dizendo que o homem é que manda de Deus, que o homem é que tem livre-arbítrio, isso é do diabo. Sai de lá que aquilo é do diabo. Não tem que ter medo não, querido. Pastor, mas não vai espantar a pessoa? Se é de Deus, atrai. Eu só rompi com o falso cristianismo, com a falsa igreja, com os falsos pastores, com o falso evangelho, quando eu vi uma pregação dura, que dizia, tudo que você está fazendo é do diabo. Eu digo, opa, como é que é a história, rapaz? Confere na Bíblia. E eu parava a mensagem. Era fita VHS na época. Não tinha nem DVD. E o cara dizia, abra na epístola de Judas. E eu procurando Judas no Velho Testamento. Não tem. Esse cara está mandando eu ver em Judas. Lembra, Riparto, você me contou hoje? E Judas escreveu epístola. Para mim, Judas traiu Jesus. Eu não sabia que havia outro Judas. E era esse homem que pregava para 100 mil pessoas nos estádios. Bastava estalar o dedo. Juntava 100 mil pessoas. Qualquer estado desse país. Não sabia nada de Bíblia. Nada.
Eu quero terminar com Efésios, capítulo 5, versículo 11. Efésios capítulo 5, versículo 11. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, diz para mim e diz para você. Encontraram? Não sejais cúmplice nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Isso aí é para aquela turma que diz assim, não pode julgar. Não pode julgar. Mas Jesus não disse, não julgueis, para que não seja julgado. Disse. Lê o contexto. Ele disse para não fazer o julgamento hipócrita, que era o julgamento que os fariseus faziam. Se vocês, fariseus, vocês enxergam o argueiro no olho do outro, mas no olho de vocês tem um poste e vocês não enxergam. Como é que vocês querem julgar? Isso é julgamento hipócrita. Como é que não pode julgar se ele disse, acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Como é que eu vou fazer para identificar um falso profeta? Eu tenho que observar. Pelos frutos se conhece a árvore. Tem que julgar. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Eu só posso dizer que uma coisa é das trevas se eu julgar. Mas o meu julgamento é conforme a palavra de Deus. Amém? Irmãos, quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito falou com a igreja nessa noite, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Vamos ficar de pé.